Bom, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Acho que é isso. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal, com um tema... Eu vou improvisar. Que é o tema aqui com o título de que é normal, acho que é assim, né? Conversar com gente morta é normal? Ou é normal conversar com gente morta? Conversar com gente morta é normal, mas mais adequadamente expressado, né? Começa com conversar e tal. Gente morta, no caso, quem já morreu, né? Metaforicamente falando, na prática também. Debater um pouco que diabos é ser alguma coisa no instante. Na nossa linguagem, ela é moldada por antepassados. Moldada por pais, avós, pessoas sem nome, parentes que a gente não sabe que é parente, pessoas de outras geografias e nações, pessoas de outras culturas. E essas pessoas morreram. Tudo que a gente está interagindo, tudo não, né? Mas grande parte, levando no fato mais, sim, de morte no sentido biológico, porque morte no sentido metafórico, eu já debato mais para frente. Metafórico, pragmático, subjetivo. Subjetivo do instante eu já debato mais para frente. Mas focando no morte orgânica, tá? Então conversar com gente morta é normal. Falamos português? Falamos. Então estamos conversando indiretamente com a herança dos mortos? O nome que você dá para tua cadeira, que é cadeira, é um nome que você não escolheu. Então, ao nomear e interagir com objetos, você está conversando com o interlocutor ausente. O interlocutor ausente é quem, de algum modo, também usava o mesmo código. Lembrando que ele também herdou de alguém que morreu. Então, ele, por sua vez, antes de morrer, conversava com gente morta, que essa gente morta, antes de morrer, conversava com gente morta, que conversava com gente morta. E a pergunta é, quem foi o primeiro vivo a criar alguma coisa e propagar entre vida, e através dessa conversa entre vivos, estabelecer a perspectiva do que você entende por realidade. Né? A realidade, então, é uma montagem, um tanto quanto arbitrária e metafórica, abstrata ao extremo, de composições significativas, culturais, pontuais, de experiências de pessoas outras, que transmitem isso como se fossem nortes e regras, básico para se conceituar a realidade, herdando assim, em cada momento, os descendentes dessas pessoas e os contemporâneos, a linguagem, a comunicação. Por sua vez, essa morte acontece, e daí quem fica e continua usando a mesma linguagem vai fazer o quê? Vai continuar conversando com os mortos. Quanto mais preciso o registro é, quanto mais a identidade do indivíduo é preservada, mais a conversa é uma conversa de interlocução identitária. Tipo assim, tô lendo um livro de um cara que morreu há 1000 anos. Tô lendo um livro de um cara que morreu há 2000 anos, ou de uma mulher que morreu há 2000 anos. Tô vendo desenhos na parede de pessoas que pintaram há 15.000 anos. Eu estou conversando, entendendo, dialogando com os registros dos cadáveres. Cadáveres que já não são osso, já não são nem pele, nem carne, já desapareceram. Mas a marca na existência se propaga. Isso levando em conta que a gente está falando de humanos, sociedade humana. Se você levar em conta a não humanidade, extrapolar para aquilo que é consequências de outras vontades naturais e vivas, aí o negócio fica mais complicado. Porque você está conversando com consequências de seres vivos, que por sua vez já morreram há muito tempo, determinaram um contexto e um ambiente no qual você existe, e você, para existir nesse ambiente, mesmo sem palavras conceituais significativas, na sua consequência existencial corpórea, dialoga com aquela mesma realidade criada pelos outros seres vivos. Exemplo, você respira.
e você não fez oxigênio. Mas respirar é uma conversa com entidades vivas, melhor dizendo, entidades que foram vivas e já estão mortas há bilhões de anos. Bilhões, literalmente. Então a perspectiva de você interagir no instante presente é ser um eco sepulcro, né? Um eco necromante, um tanto quanto é uma lápide no instante que identifica o cadáver ao qual você está sendo vinculado. Então a lápide serve como ornamentação, ornamento de uma realidade que está abaixo. E a lápide é você. A lápide sou eu. Né? Quem está abaixo são os cadáveres. Pode ser cadáveres humanos ou cadáveres macroexistenciais da vida, né? Por assim dizer. Seres vivos que não são mais vivos. Né? Indo para o âmbito da transformação pura e estritamente simples, que é a subjetividade da morte não última corpórea, onde o orgânico ainda está vivo, mas você muda de tempos em tempos, ou você diferencia-se do instante passado para o instante presente, e vai continuar se diferenciando constantemente, tudo aquilo que fica no passado, de algum modo, é morte. Tá? Então você conversa com a sua memória, com as suas lembranças, você conversa com as suas posses materiais que estão desgastando e decompondo enquanto você interage com elas no presente, mas você conversa com o eco delas existindo e distendendo-se na existência durante a sua interação com elas. Então você está conversando com entidades aqui não vivas, né? Que vão degradando e, entre aspas, morrendo aos poucos. Se você está lendo um livro que tem 20 anos de idade e depois de 10 anos você lê o livro de novo, que agora tem 30 anos, você está conversando com um livro que morreu 10 anos. Mesmo não tendo destruído-se, decomposto, se tornado pó. Tá? Claro que depois de um longo tempo ele vira pó. Bom tempo, depende das medidas de conservação e tal, né? Se ele está preso num porão, ou se ele está ao ar livre, se ele pegou fogo, ou se ele levou chuva, né? Varia. Essas são as intensificações que catalisam a decomposição da estabilidade da matéria. Então, catalisam a decomposição da instabilidade da matéria. Se sua vida é muito enérgica, se você está se desgastando na existência, você está morrendo com mais velocidade também, tá? E você conversa com o eco da sua existência esvaindo-se. E você conversa consigo mesmo enquanto morre. Então, você o tempo inteiro está conversando com a sua identidade morta, que dá nutrientes e solidez e cenário e, de algum modo, consolidação, um pilar de sustentação, e sustenta a sua identidade viva do instante. Então, conversar com gente morta é normal. E essa gente morta, nesse âmbito, não morreu ainda. Tá? Porque você conversa consigo mesmo, você conversa com os seus semelhantes que ao todo tempo estão se transformando e decaindo e mudando. Os meus amigos, eu não tenho mais contato com eles. Se eu conversar com eles, vai ter uma nova interação de vida, mas vai ter um resquício de herança mórbida mesmo, onde a minha lembrança passada retoma uma coisa que não existe mais. Aquele esqueleto do passado foi enterrado, que é a identidade do outro, que não é mais a mesma coisa. Eu retomo a interação no presente. Essa interação usa linguagens ou códigos ou perspectivas de lastrear a realidade, que são lastreamentos registrados, né? Registros antigos. Então são ecos. Esses ecos são morte também, tá? Então, na prática, toda linguagem ela está lastreada na morte. Isso é um pouco contra-intuitivo. Contra-intuitivo e doloroso. Então, quando você dialoga no presente, você dialoga com o contexto. E o contexto sempre é um contexto do passado. E esse contexto dá a vazão para você dizer que o passado vive no presente. E você usurpa a herança e rouba a herança, solidificando o presente e anacronizando o passado.
A cadeira que você significa nesse instante não é mais a cadeira herdada dos antepassados. É a sua perspectiva presente de distorção interativa, porque você está interagindo com uma herança. Então, interativa numa herança que, ao mesmo tempo que usa a herança como trampolim, esquece completamente e desrespeita completamente a herança, apagando a sua origem e colocando a nova origem no instante. Esse instante é chamado de vida. Ele consome a morte. Se você criar alguma coisa do zero, instantaneamente, criativamente, sem transformação, você é Deus. E eu não conheço nenhum Deus. Eu só conheço pessoas que herdam transformação e moldam transformação, que são natureza, que são transitórios, né? Eu não conheci ninguém até hoje que criou algo realmente original, incluindo a mim mesmo. Tá? Então, nessa perspectiva de filosofia marginal, filosofia viva, conversar com os mortos é normal. E é inevitável. É inevitável. Mesmo que os mortos aqui sejam tumbas esquecidas, soterradas não a 7 palmos, mas a milhares de quilômetros abaixo da terra. E você simplesmente não tem a capacidade de... Você não tem mesmo? De ler o registro. De entender o evento. Ou a complexidade do evento. Ou dar os créditos. Porque está totalmente caótico e bagunçado na interação transitória da realidade mesmo. A transitoriedade maceta tudo. Maceta e usurpa, e destrói, e deteriora, e dissolve tudo. O que é absurdamente interessante de ser pensado sob um ponto de vista mais experimental. Mas é muito aflitivo e doloroso ser pensado de um ponto de vista menos teórico, criativo e mais prático. Porque dói, cara. É muito bizarro pensar que tudo que você é simplesmente cadáver. Você é um Frankenstein. Bem-vindo à metáfora do Frankenstein. Você é uma composição de partes como um quebra-cabeça de cadáveres. Cadáveres tanto humanos quanto não humanos, culturais quanto não culturais. Cadáveres naturais, cadáveres cósmicos, cadáveres dos mais diversos. Bem-vindo à necromancia da realidade presente. Em tese. Em tese é essa a lógica. Então, conversar com gente morta é normal. Por que eu peguei o estupim desse vídeo? Porque eu estava conversando com os meus antepassados cadavéricos. Que eu nunca conheci. E que eu sou DNA deles. Literalmente DNA deles. E muito do que eles são, eu sou sem querer, porque o DNA é um código de programação que delimita algumas tendências e possibilidades e, por vezes, probabilidades. Então, o que eu sou hoje, aparência, talvez personalidade, talvez emocional, talvez métrica metabólica, não sei, né? Herança e talvez métrica de procedência de quantos anos eu vou estar vivo, quais as possibilidades de doenças que eu vou ter, qual a expectativa de vida, né, em geral. Entre outras coisas, das mais diversas. Claro que tem o contexto interferindo ali, tem a bolacha açucarada, química, tem ali o açúcar de outros produtos, tem ali o álcool, tem ali as toxinas do ar, da água, tem tudo interferindo? Tem o contexto interferindo. Mas o contexto interfere dentro de um molde, e o molde é meu DNA. E meu DNA é uma herança que ecoa, né? Que ecoa em um diálogo. Em um diálogo e abstrai a identidade daquilo que eu desconheço. Porque eu desconheço. Eu não conheço meus avós, meus bisavós, meus tataravós, eu não conheço ninguém. Eu não consigo dar crédito para eles, eu não sei nem o nome direito. Muito menos a aparência, muito menos as características. Nem a personalidade, nem o que acreditavam, nem o que diziam. Algumas palavras que eles usaram, herdando do contexto, porque eles também eram, digamos, ladrões de tumba, né? Entre aspas, ladrões de tumba, porque estavam herdando cadáveres e dialogando com a cultura cadavérica presente, na contemporaneidade deles, né? No presente deles. E que moldou eles, né? Também. Eu herdei.
Eu herdei na cultura de um país, na cultura de uma língua, na cultura de uma crença. Inúmeras coisas. Então esse vídeo aqui é mais pra abrir a cabeça mesmo, tá? Pra pensar sobre o quanto as coisas são... Sei lá, sobre essa perspectiva aqui meio doentia, né? Uma perspectiva bem doentia de pensar sobre o mundo, né? Mas são interessantes, assim. Literárias. Literárias é uma boa, né? Um romance. Por que literárias? Porque aí pega na zona neutra. Literatura é legal e não agride ninguém, né? É só expressividade. Então, para dizer que a vida é literária, é criativa, é espontânea, é agradável, talvez. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de filosofia viva, filosofia marginal. Conversar com gente morta é normal. Perspectiva mórbida, desconstrutiva, analítica, entendendo tanto o âmbito social, quanto o âmbito natural, quanto o âmbito de eco dentro da contemporaneidade presente, que também é uma decomposição de instantes e de transitoriedade, e que de algum modo faz você ser um cadáver ambulante. O tempo inteiro, tá? Não tem como negar. Só isso. Valeu pela presença. Até a próxima, com um tema bizarro ou não. E é isso. Falou, Zé. Até depois.